Olá, esse é o segundo vídeo do estudo da Epístola de Tiago, né, que a gente está acompanhando aqui, como eu já disse nos outros vídeos. A gente faz esse estudo bíblico de Tiago no culto familiar. É um projeto que eu e Kelly já tínhamos na nossa casa e estamos estendendo agora também à igreja, preparando então, são 16 estudos bíblicos para o culto familiar aqui na Epístola de Tiago. Então essa é a segunda perícope, ou seja, o segundo trecho dessa epístola, né? E o tema desse estudo é a respeito da sabedoria. A vida é curta, seja sábio. Tiago 1, 5 a 8 diz assim: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amém. Então, Tiago começa orientando o seguinte: quem deseja ter sabedoria, peça a Deus. É preciso fazer uma pequena distinção aqui do que é sabedoria, do que é conhecimento, né? Porque muitas vezes o conhecimento é tido como sabedoria, mas você pode ter conhecimento teórico sobre muitas coisas, mas pode não ser uma pessoa sábia. Você pode ter conhecimento sobre muitas coisas, mas isso pode não ser prático na sua vida. Já a sabedoria que Tiago fala que vem de Deus é uma sabedoria que, embora ela possa ser aprimorada pelo estudo, pelo conhecimento teórico, é uma sabedoria prática. É uma maneira de bem viver, de maneira que agrade a Deus e que possa te fazer ser uma pessoa melhor e orientar outras pessoas também nessa caminhada. Então, Tiago ele começa a falar aqui sobre a sabedoria que vem de Deus. Em certo ponto, a Bíblia fala que Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Salomão deixou para nós aqui como herança dele o livro de Cantares, Provérbios, né? A maioria do livro de Provérbios, não todo, mas a maioria do livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, né? E a gente tem ali vários trechos bíblicos, até Salmo, né, de Salomão. E Salomão, ele buscou a sabedoria de Deus em primeiro lugar. Tá certo que em alguns momentos da sua vida ele errou, né, ele passou um tempo por causa da sua vaidade que tomou conta do seu coração, ofuscando essa sabedoria de Deus na sua vida, mas ao fim da sua vida ele retornou aos caminhos do Senhor e Eclesiastes é o resultado disso. Um homem que refletiu ao longo da sua vida a respeito das coisas de Deus. Então Tiago ele começa dizendo isso aqui, né? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. Então, é vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida que você seja sábio, que você viva com sabedoria. Então não é algo que você diz assim, se Deus quiser, Deus me dará sabedoria. Mas Senhor, eu preciso de sabedoria para decidir, eu preciso de sabedoria para viver bem com a minha esposa, ou você mulher, para viver bem com seu marido, eu preciso de sabedoria para educar os meus filhos, eu preciso de sabedoria para tocar um negócio, eu preciso de sabedoria para conduzir pessoas ao caminho do Senhor, eu preciso de sabedoria para desenvolver uma vida de santidade plena em relação a Deus. Eu preciso de sabedoria para as coisas práticas da minha vida. E Deus tem prazer em te dar sabedoria. Peça a Deus que a todos dá com prazer, livremente, de boa vontade. Porém, não duvide, né? E lhe será concedido. Então, é vontade de Deus que você seja sábio. Porém, peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levado e agitado pelo vento. Como que é a onda do mar?
Creio que todo mundo que está me ouvindo aqui já teve a oportunidade alguma vez de ir numa praia. Se não, né, você pelo menos pode já ter visto na televisão, na internet, não sei, né, a onda indo e voltando, levando e trazendo as coisas, né? A fé inconstante é isso. A fé que uma hora está bem, outra hora está mal. Nós temos muito disso, né? Nós temos essa fé duvidosa às vezes. A gente vê ali Pedro, né, caminhando sobre as águas junto com Jesus e de repente ele se distrai e afunda. A gente vê os discípulos muitas vezes não conseguindo expelir demônios porque faltava fé. Você vê os discípulos muitas vezes não conseguindo curar os enfermos porque lhes faltava fé, sendo que Deus já tinha lhes dado capacidade para fazer aquelas coisas. Deus já nos deu capacidade para fazer muitas coisas. Deus nos deu capacidade para buscar sabedoria a Ele, mas a gente não tem fé para crer que Deus possa nos dar sabedoria. A gente não tem fé para crer que Deus possa transformar isso no nosso coração de maneira que a gente possa ter decisões sábias. E muitas vezes a gente submete as decisões da nossa vida a pessoas externas. Há no meio evangélico, principalmente no meio pentecostal, pessoas que andam atrás de profetas, pessoas que determinam coisas dizendo: o Senhor me disse tal coisa para você. E muitas vezes, posso falar com propriedade, na maioria das vezes, se passa de pessoas com perturbação mental. Pessoas que falam aquilo que vem ao seu coração. Certa vez uma pessoa veio para o meu lado com uma história dessas, dizendo alguma coisa a respeito, profetizando, entre aspas, para mim. Eu disse: irmão, realmente o Senhor falou isso para você? Ou esse um desejo do seu coração para a minha vida? Porque se esse é o desejo do seu coração para a minha vida, eu agradeço em nome de Jesus e fico feliz que você deseje tal coisa para mim. Mas Deus realmente falou, essa pessoa nunca mais falou comigo. Mas enfim, peça a Deus orientação, peça a Deus e Deus te dará. É a vontade dele, mas creia que ele vai falar contigo. Qualquer um de nós tem dificuldade às vezes de crer. Eu tenho dificuldade de crer em muitas coisas. Às vezes eu fico um pouco tenso com coisas que a resposta de Deus parece não vir na hora que a gente pede. E às vezes eu faço besteiras também, tomo decisões precipitadas e pago caro por essas decisões precipitadas, porque muitas vezes eu não submeto a Deus as minhas decisões. Que a gente possa ter um pouquinho mais de esse sentimento de crer que Deus vai nos dar decisões, Deus vai nos dar boas escolhas, Deus vai nos dar sabedoria. E quantas vezes eu errei na minha vida por não ter essa paciência e essa perseverança em orar para ter essa sabedoria de Deus. Alguns versículos da Bíblia que falam sobre a sabedoria, eu quero ler com vocês. O primeiro deles que eu quero ler é o Salmo 111, versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então, uma das primeiras coisas que a sabedoria de Deus produz em nosso coração é o temor de Deus. Então é o princípio. Onde você começa sendo sábio? Temendo a Deus. Reconhecendo Deus na sua vida. Reconhecendo que aquele que lhe obedece já tem uma virtude muito grande diante daqueles que não obedecem a Deus. O seu louvor permanece para sempre. Então, Deus está aqui para sempre, aguardando o seu louvor, a sua adoração, sendo servido por anjos, sendo servido pelos salvos. E você? Né? Você teme esse Deus? Você confia nesse Deus? Temer aqui não é ter medo, temer aqui é submeter-se a Deus. Então, submeta-se a Deus. Esse é o princípio da sabedoria. Depois no Salmo 19:7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Você quer ser sábio? Faça uso da palavra de Deus. Quando ele fala lei,
para o salmista, a lei era tudo que ele tinha da Bíblia, né? Então, ele tinha ali os 5 primeiros livros da Bíblia, talvez alguma história bíblica anterior a isso, como o livro de Jó, né? Talvez o livro de Juízes, não sei se tinha, né? Porque algumas controvérsias aqui de quando ele foi escrito, mas a Bíblia ainda era incipiente quando Davi escreveu aqui o Salmo. Então ele fala assim, a lei do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, ela é perfeita e revigora a alma. Quando a gente está com a alma cansada, quando a gente está assim, abatido, quando a gente está assim, sem esperança, sem saber o que fazer, o melhor conselho para a gente é ler a palavra de Deus. É buscar entendimento na palavra de Deus. É buscar conselho na palavra do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no Senhor, nosso Deus. Celebraremos com júbilo a nossa vitória, porque o Senhor nos dará essa vitória. Então a lei do Senhor, ela revigora a alma. A palavra de Deus é capaz de fazer isso conosco. Você quer ter sabedoria? Leia a palavra de Deus. Mas não leia como se lê um jornal. Não leia como alguns leem, passando de página em página. Ou às vezes fazendo aquela leitura corrida, eu preciso ler a Bíblia em 6 meses, eu preciso ler a Bíblia em tanto tempo. Não, desfrute. Sabe quando você vai para um restaurante caro? Não, eu não fui, eu não tenho esse dinheiro. Você vai para um restaurante que tem aquela comida maravilhosa, né? Aquele restaurante 5 estrelas. E você vai comer aquela comida como você come um pastel de feira? Não, você não vai fazer isso. Você vai saborear aquela comida, né? Você vai sentir cada toque, A palavra de Deus tem que ser saboreada do mesmo jeito. Você já percebeu que os fariseus tinham um profundo conhecimento bíblico? Mas o seu orgulho os impedia de reconhecer em Jesus o Messias e, ao mesmo tempo, pessoas simples eram capazes de grandes declarações sobre Jesus. A mulher samaritana disse, venha ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? João 4, 29. Natanael disse, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João 1, 49. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. Oremos para que Deus nos dê sabedoria capaz de reconhecer quando algo vem ou não vem dele e que nos capacite sempre para buscar realizar a sua vontade. Senhor, muito obrigado por essa pessoa que veio até aqui. Obrigado, Senhor, por essa pessoa que está participando desse estudo bíblico, que possa ser assim como foi no meu lar, comigo, com a minha esposa, esse estudo dessa palavra, aquilo que eu estou dizendo aqui para essas pessoas, Deus, possa falar no seu coração e que essa pessoa possa ter o desejo, Deus, de continuar nesse estudo, aprendendo um pouquinho mais do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus possa te abençoar através do estudo dessa palavra. E que você compartilhe, que você esteja entrando, né, nesse canal, se inscrevendo nesse canal, compartilhando, levando essa mensagem à frente. É só isso que eu te peço. E desejo que Deus te abençoe em nome de Jesus.